Bom, muitas vezes você já ouviu falando sobre planejamento, que é importante você fazer um planejamento semanal. É justamente isso que eu vou falar com você aqui hoje. Como é que o passo a passo para você de fato fazer o seu planejamento semanal, que vai tornar você uma pessoa com muito mais clareza, muito mais foco, você vai ter uma sensação de controle em relação ao seu tempo, onde as coisas não simplesmente acontecem. Você também vai ter uma sensação de você vai ter a capacidade de gerenciar imprevistos e, claro, você vai despertar o seu lado produtivo. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Recomendo que você pegue uma garrafa de água, que você pegue um lápis ou uma caneta e um caderno para você poder fazer as anotações, porque hoje a gente vai fazer um episódio muito prático, ok? Muito prazer, galera. Meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo. E aqui no podcast eu compartilho com vocês exercícios e regras para vocês despertarem o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Então vamos lá. Hoje, então, o tema é planejamento semanal. Como despertar o seu lado produtivo com ele? Primeiramente, planejamento. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre planejamento, ou mais especificamente planejamento semanal. Eu menciono ele várias vezes quando eu vou falar de agenda, quando eu vou falar, e eu acho que ele merece um episódio especial. É claro que eu não vou conseguir esmiuçar alguns detalhes, porque um planejamento ele é recheado de regras, recheado de princípios, e que hoje eu vou trazer mais uma vez no geral e esmiuçar, especificar um pouco sobre o planejamento, mas algumas regras, infelizmente, a gente vai ter que fazer, claro, um episódio aí especial para cada uma delas, para poder estar trabalhando. Mas o que seria um planejamento? Ou melhor, e claro, qual que é a importância do planejamento para você que quer despertar o seu lado produtivo? Primeiramente, o planejamento ele é um princípio, ou seja, dentro da gestão do tempo, pelo menos da forma com que eu aprendi a gestão do tempo, a gerenciar o meu tempo, o planejamento ele é um princípio. O que seria um princípio? Um princípio ele é um fundamento, ele é algo que é essencial para algo, certo? E no caso, se você pesquisar tanto no YouTube quanto em artigos, ou procurar um blog, ou ler livros de gestão do tempo, é bem provável que eles irão recomendar a você que seja feito um planejamento. E muitas vezes esse planejamento deve ser feito de forma semanal. Mas o que seria de fato um planejamento? O planejamento ele é algo onde ele é um espaço onde você organiza realmente as informações. Mais especificamente, tarefas, pelo menos aqui no nosso contexto, tá? O planejamento é onde a gente organiza tarefas, compromissos, projetos, hábitos, tudo que você gostaria de fazer e realizar realmente na sua semana, no seu mês e no seu ano, tá ok? O planejamento ele é algo que tem essas três vertentes, semana, mês e ano. Dentro da semana tem as informações, tem os dias, né, da sua semana, o que você vai fazer durante esses dias. No mês tem o que você vai fazer ao longo dessas semanas do mês, e no ano o que você vai fazer ao longo desses meses do ano. Sempre tem eventos. Então eu vou especificar para você e detalhar como é que funciona tudo isso agora na prática. Mas eu quero deixar claro, o planejamento ele desempenha um papel fundamental para você que quer despertar o seu lado produtivo. Tá? Gestão do tempo e planejamento são quase sinônimos. São praticamente sinônimos.
Então, o planejamento ele tem como objetivo te ajudar para que você tenha clareza. Clareza do que você quer, clareza do que você precisa fazer para alcançar o que você quer. O planejamento ele te ajuda a reduzir as preocupações, o estresse, a ansiedade. Muitas pessoas elas guardam informações do dia a dia, muitas informações do dia a dia, como afazeres, compromissos, projetos, hábitos que essa pessoa deseja criar. Ela guarda todas essas informações na mente dela. Isso faz com que ela fique cansada, faz com que ela fique estressada. Às vezes ela esquece de compromissos pelo fato dela guardar na mente dela. E isso faz com que ela fique preocupada, estressada, ansiosa, às vezes até com medo. Então, quando você tem um espaço como um planejamento para você poder anotar essas informações e acessar de uma forma organizada e estruturada, fica muito mais fácil. Além, é claro, que o planejamento ele faz com que você tenha uma sensação de controle em relação ao seu tempo. O tempo é algo que a gente usa e que, às vezes, pelo fato da gente não ter um planejamento, pelo fato da gente não ter uma organização em relação aos nossos afazeres do dia, a gente acaba deixando as coisas simplesmente acontecerem, e o que vier de atividade eu faço, e os imprevistos eles vão acontecendo e eu vou fazendo, e as emergências também, e quando a gente olha, nós não fizemos aquilo que realmente é importante para atingirmos a nossa meta, e o que fizemos não foram tarefas que geram produtividade, mas sim tarefas de ocupação, que só ocupou o nosso tempo ali e pareceu que a gente produziu muito, mas na verdade a gente não produziu nada. Então, o planejamento ele faz com que a gente tenha essa sensação de controle. O que eu estou fazendo com o meu tempo? E claro, quando os imprevistos acontecem, pelo fato de você ter um planejamento, você já consegue observar, olha, não é possível estar fazendo essa tarefa agora, vou fazer a outra tarefa, ou vou a esse compromisso. Então você tem muito mais agilidade no seu dia a dia quando você tem um planejamento. Bom, pessoal, como eu já mencionei aqui para vocês, o planejamento ele é algo grande, ele é algo denso, e ele tem um conjunto de regras que você precisa seguir em cada uma das etapas dele. Então, o planejamento eu vou trazer aqui para você, mas eu já adianto. Eu vou fazer episódios específicos aqui do podcast para poder falar sobre algumas das regras que eu vou compartilhar aqui com você, tá ok? Então, vai ter regras sobre o planejamento, em breve eu vou estar fazendo regras específicas que você pode estar utilizando para vocês estarem aprofundando nesse episódio aqui do podcast, ok? Então vamos iniciar para você poder fazer o seu planejamento, um planejamento que seja capaz de despertar o seu lado produtivo, mas não qualquer planejamento, um planejamento semanal. E quando eu falo que esse planejamento que eu vou compartilhar com você, ele é um planejamento semanal, é pelo fato, galera, de que o planejamento semanal, ele é algo que você vai fazer todas as semanas, tá ok? Todas as semanas você vai estar preenchendo o seu planejamento. Então você define um dia e você define um horário para fazer o seu planejamento, para preencher o seu planejamento. Então, por exemplo, domingo à noite, às 18 horas, é o dia de fazer o planejamento. É só um exemplo. Você deve levar em consideração, para você fazer o seu planejamento, você ter um dia e um horário que seja melhor para você. Existem pessoas que trabalham realmente de segunda a sábado. Então, para elas, o melhor dia para fazer o planejamento é no domingo à noite. Então, elas separam esse domingo à noite, domingo 7 horas da noite.
Então elas separam esse tempo para poderem estar organizando e preenchendo ali as informações. E por que tem que ser semanal? Porque muitas informações chegam. E você que está no dia a dia, imagino que você tenha consciência disso. Sempre chegam novas tarefas, novos compromissos, projetos, ideias. E essas informações precisam ir para algum lugar e elas vão para o planejamento. Então, vamos lá. Então, semanalmente você precisa estar fazendo o seu planejamento. E seja fiel ao dia e ao horário que você definiu para que você consiga realmente aproveitar ao máximo o benefício do planejamento. Então vamos lá. O planejamento ele passa por 3 protocolos, certo? Tem 3 exercícios que você faz para realizar o seu planejamento. E esses 3 protocolos, eles são fundamentos que, inclusive, o David Allen ensina isso no livro dele, A Arte de Fazer Acontecer. Ele ensina isso, tem mais etapas do que essas daqui, mas eu simplifiquei. Tá ok? São 3 protocolos que você precisa seguir para poder fazer o seu planejamento semanal. O primeiro protocolo é a captação, ou seja, você vai juntar, você vai reunir em um espaço as informações que você tem guardado na sua mente. Tudo que você precisa fazer, você vai anotar nesse seu espaço. Tudo que você tem para fazer na semana, no mês ou no ano, você vai anotar nesse seu espaço. É por isso que o nome é captação. Você vai captar, vai tirar tudo da sua mente e vai colocar no papel. As ideias, os projetos, as tarefas, os compromissos, as atividades. Tá ok? Depois da captação, a gente tem o segundo protocolo, que é o exercício da organização. Uma vez que você captou as tarefas, as atividades e o que você tem para fazer ao longo da sua semana, do mês e do ano, agora chegou o momento de você organizar essas informações. E existem alguns critérios para você fazer isso, então logo mais eu vou falar com você quais são esses critérios para você estar organizando essas suas informações. E o nosso terceiro protocolo é a execução, ou seja, uma vez que você captou as tarefas, uma vez que você organizou essas tarefas, agora chegou o momento de você executar realmente, de fato, ou seja, realizar essas tarefas, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar então com o nosso primeiro protocolo. Nosso primeiro protocolo é a captação, ou exercício da captação, tá ok? Você vai pegar um espaço, galera, e esse espaço pode ser um bloco de notas, um caderno físico, pode ser uma planilha, pode ser também algum documento. E de documentos a gente tem o Word ou o Google Docs, que eu recomendo. De bloco de notas nós temos o Google Keep, o Evernote e outros. De planilha nós temos o Excel, o Google Planilhas. E de caderno você pode utilizar, aí que não falta também possibilidade de caderno físico, tá? Fica a seu critério, o que você gostaria de estar utilizando, tá ok? Fica a seu critério. Mas, para a questão de encaminhamento aqui da captação, aparelhos tecnológicos podem ser úteis nesse sentido, porque você vai compreender por que tem de ser relevante para a captação você realmente fazer ela de forma digital. Mas fica a seu critério. Se você quiser fazer no caderno, você também pode, tá ok? Agora é o seguinte, dentro da captação, você vai anotar nesse seu espaço aí, então vamos supor que você escolheu o bloco de notas, tá ok? Mas poderia ser qualquer outra ferramenta.
Mas vamos supor que você escolheu o bloco de notas. Você instala o bloco de notas, você abre o bloco de notas. No título você vai colocar planejamento, ok? Agora chegou o momento de você fazer a captação. Agora você vai colocar todas as informações que você tem guardado aqui na sua mente. Todas as informações. O objetivo agora não é você organizar as informações, você não precisa colocar em uma ordem, não é o propósito disso agora. O propósito é você tirar da sua mente. Então, pensa com calma. Por exemplo, no seu trabalho, o que você tem para fazer? Quais são os projetos que você precisa entregar? Qual a data de entrega? Qual o horário de entrega? Às vezes, além de a gente guardar na nossa cabeça, né, a gente guarda muita coisa na cabeça, a gente às vezes anota num papelzinho aqui, a gente anota numa folhinha ali, a gente mandou numa mensagem, ou a gente recebeu uma mensagem com a data de entrega de algo, você pega e você passa todas essas suas informações para esse único espaço. Tá ok? Isso também vai te diminuir um pouco essa dor de cabeça, tá ok? De escrever em vários espaços, vários lugares, isso vai facilitar um pouco as coisas para você. Então você pega e você escreve nesse seu espaço tudo que você tem para fazer. Tarefas, atividades, projetos, hábitos que você deseja criar na sua vida. Anota tudo, absolutamente tudo que você deseja fazer na sua vida. Absolutamente tudo. Vitor, eu tenho que escrever só o que eu tenho que fazer ao longo da minha semana ou eu tenho que escrever do meu mês e do meu ano também? Não, você vai escrever da semana, do seu mês e do seu ano. Às vezes você tem que ir num casamento no ano que vem já, gente. No ano que vem já tem um casamento programado para o ano que vem. Às vezes tem um evento programado para o ano que vem. Então anota. Projetos, tarefas, compromissos, tudo. Tudo que você tem para fazer. Até o ano que vem. Semana, mês e ano. Vitor, captei as informações. Coloquei todas as informações no meu espaço. Coloca todas as informações, galera. Agora que você captou as informações, agora nós vamos para o planejamento em si. Tá ok? E o planejamento em si é algo que não vai te dar sossego. Tá bom? O planejamento é algo que não nos dá sossego agora. Agora que vem a hora de você organizar de fato as informações que você captou. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você vai organizar o que você tem para fazer na sua semana. Tá? Então, você vai dividir agora esse seu bloco de notas, por exemplo, mas se você está usando planilha, documento ou caderno físico, você vai dividir agora em 3 nomenclaturas, né? O que você tem para fazer na sua semana, o que você tem para fazer no seu mês e o que você tem para fazer no seu ano, tá? E qual que é a diferença do que eu vou fazer na minha semana, no meu mês e no meu ano? Aí eu vou te explicar agora. Na sua semana, por exemplo, você tem que pensar em 7 dias à frente. Então, por exemplo, se você está fazendo seu planejamento no domingo à noite, você tem que pensar no que você vai fazer nos próximos 7 dias. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no próximo domingo. Porque aí, quando chegar à noite, você já vai fazer o seu planejamento, aí acontece todo aquele ciclo de novo. Compreendeu? Então, nos próximos 7 dias, o que você tem para fazer na sua semana? No mês, o que você tem para fazer nas próximas 4 semanas? Né? No mês, você vai pensar o que eu tenho para fazer nas próximas 4 semanas. O que eu tenho de tarefa, de atividade, de projetos, de compromissos para as próximas 4 semanas. É claro que você vai contar 4 semanas pulando o planejamento que você fez, o planejamento semanal, tá certo? Pulando a semana, né? Pulando
pulando o planejamento que você fez da sua semana, você vai para a próxima semana pensando 4 semanas à frente. Tá ok? Isso ficou claro? 4 semanas à frente, pulando o planejamento semanal que você já fez. Depois, nós vamos para o planejamento do ano, onde você vai pensar, nos próximos 12 meses, tá certo? Nos próximos 12 meses, é claro, pulando o mês que você já organizou. Então, por exemplo, você está no mês de junho, você vai pensar nos próximos 12 meses. Junho, no caso, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Junho do ano, do próximo ano. Então, você já vai estar pensando no próximo ano, pois podem ter eventos até no próximo ano. Tá ok? Dentro do planejamento semanal, você vai organizar no detalhinho, o que você tem para fazer na sua semana, em cada dia da sua semana, em cada um desses dias da sua semana. Então, a semana, ela é um conjunto, né, de dias, e esses dias você vai organizar o que você tem para fazer neles. No seu mês são um conjunto, são 4 semanas, e você vai organizar o que você tem para fazer ao longo dessas semanas, tá? Nas semanas, né, no planejamento do mês, você não tem que ser tão específico quanto no planejamento da semana, tá? O planejamento do mês são mais projetos um pouco mais de médio prazo, porque entenda o seguinte, o planejamento da semana, que você tem para fazer ao longo da sua semana, é um planejamento de curto prazo, certo? Curto prazo, você vai fazer ali na sua semana. O planejamento do mês é médio prazo, que você tem para fazer ali no seu mês. E o ano é um planejamento mais de longo prazo, tá ok? O que você tem para fazer ao longo dos meses. Então vamos lá, vamos voltar para a semana então, para você não ter dor de cabeça. Na semana, galera, a gente tem... Agora você vai organizar as informações do que você tem para fazer na sua semana. Então vamos começar com a semana, porque ela é a prioridade ali no momento, tá? Então, por exemplo, você está fazendo seu planejamento no domingo à noite. O que eu tenho para fazer? Aí você vai organizar, né, o seu planejamento da semana. O que eu tenho para fazer na segunda? Aí você anota segunda-feira. Na frente você pode até anotar a data. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o próximo domingo. Então, por exemplo, na segunda-feira, o que eu tenho para fazer na segunda-feira? Aí você vai especificar. Você vai definir o horário. Primeiro você vai colocar o horário. Na frente do horário você vai colocar a atividade, o projeto ou a tarefa, o que você vai fazer na frente. Então você vai especificar o horário e na frente o que será realizado naquele horário. Vitor, que critério que eu uso para poder organizar essas informações, essas tarefas, atividades, projetos que eu tenho para fazer? Você vai utilizar 2 critérios. O primeiro vai ser a priorização, ou seja, você vai colocar numa ordem de importância, né? E como é que eu sei que algo é mais importante do que o outro? Você vai levar em consideração quais são suas metas e o que você deseja atingir, tá ok? As metas são muito importantes. Então, o que eu quero atingir? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Baseado nisso, você vai compreender o que é importante. Baseado no seu propósito, nas suas metas, nos seus objetivos e o que você quer atingir. Baseado nisso, você vai organizando os horários e na frente a tarefa que você vai fazer. Além de você organizar a sua lista por prioridade, você também pode utilizar o bloco de tempo. Tem tarefas que elas são parecidas, que elas são similares, e você pode fazer elas em bloco. Ou seja, imagina a pessoa que vai escrever artigos para um blog, e aí todo dia ela escreve um artigo. Ela poderia tirar um dia específico para escrever vários artigos para ela publicar ao longo da semana nesse blog. Então,
muitas vezes as pessoas realizam tarefas que são parecidas em dias passados, quando na verdade ela poderia simplesmente especificar. Então, por exemplo, ao invés da pessoa todo dia gravar um vídeo, ela poderia tirar um dia ou um período do dia dela para poder gravar vários vídeos que serão publicados ao longo da semana. Isso é uma outra forma. Então você pode pensar aí no seu estilo de vida, quais tarefas são parecidas, são similares, que você poderia fazer elas em bloco, tá ok? Esse é um outro critério para você poder utilizar. Organizar em ordem de prioridade, em ordem de importância. Primeiro o que é mais importante e depois em bloco de tempo. Tem tarefas que não podem ser realizadas em bloco e tá tudo bem. Então você continua utilizando o critério da importância, tá ok? O critério da prioridade. E aí você vai estruturando. Outra regra, galera, para vocês poderem estar organizando aí a semana de vocês, o mês de vocês e o ano, mas aqui a gente está falando mais da semana, é vocês fazerem o seguinte. Além de vocês utilizarem a regra da priorização e a regra do bloco de tempo, é importante vocês colocarem um espaço de 30 minutos entre uma tarefa e outra. Como assim? Imagine que você vai gastar 2 horas para você escrever um relatório. Esse relatório está programado para você executar ele às 7 da manhã. Ou seja, se você vai gastar 2 horas para executar esse relatório, é das 7 até as 9 da manhã, certo? Só que você vai colocar que você vai terminar esse relatório às 9h30. Ou seja, o próximo compromisso você agenda ele para as 9h30. Porque talvez possa acontecer imprevistos. Então, o objetivo dessa regra é fazer com que você já se organize em relação a esses imprevistos. Então, se você vai gastar 2 horas para realizar uma tarefa, coloca que você vai gastar 2h30. Então, jogue o seu compromisso para 30 minutos depois, tá ok? Se ele vai terminar às 9, coloca para 9h30. Se você vai terminar uma tarefa às 8, coloca para 8h30. Se você vai terminar uma tarefa às 7h30, coloca às 8 horas. Sempre 30 minutos a mais. Talvez você termine a tarefa antes, talvez você termine a tarefa um pouco depois. Por isso é importante você utilizar essa regra. Tá ok? E aí você vai organizando o seu dia a dia. 7 horas eu vou fazer isso, 8 horas eu vou fazer isso, e você vai utilizando esses critérios para poder te ajudar. E você vai fazer isso também com o seu planejamento da semana. Lembrando, semana, mês e ano fazem parte tudo do mesmo planejamento, tá, gente? E quando eu falo que o planejamento é semanal, eu estou falando de dia e horário. Eu não estou falando que você vai fazer só o planejamento semanal. Não, você vai fazer o planejamento da semana, do mês e do ano, mas você vai semanalmente estar organizando esse seu planejamento, tá ok? No planejamento do mês, quando você for organizar o seu mês, você vai anotando também as tarefas, os projetos e os compromissos que você tem para realizar no seu mês e vai utilizar os mesmos critérios que eu acabei de compartilhar com você no seu planejamento da semana. A priorização, o bloco de tempo, a regra dos 30 minutos, você vai anotar nesse seu planejamento. No planejamento do ano é a mesma situação. Podem existir palestras, eventos, cursos, oportunidades de projetos que estão mais voltadas para o longo prazo. Você vai anotar também que você vai fazer tudo isso. Então acaba que o planejamento você acaba facilitando para você mesmo, pois você realiza tarefas do ano. Então, quando você organiza o seu planejamento do ano, isso facilita para você organizar o seu planejamento do mês. Quando você organiza o que você tem para fazer no mês, isso facilita para o que você vai fazer na sua semana. É claro que o que você vai fazer ao longo da sua semana é muito mais específico. Então, escreva: o que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na quarta? Depois você anota o que eu vou fazer na próxima semana. Então você vai organizando.
é importante, gente. E assim, em um primeiro momento, fazer o seu planejamento pode parecer, talvez para algumas pessoas, desafiador, tá? Pode parecer um pouco desafiador, mas com o tempo, depois você vai perceber que é só você preencher as informações, é muito mais fácil. E a gente vai para o terceiro protocolo, que é a execução. Você precisa agora executar de fato. Toda semana está preenchendo seu planejamento, é claro, e você vai para o campo de batalha, vai de fato realizar as atividades no seu dia a dia, tá ok? Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu desejo que você tenha gostado e desejo que o planejamento desperte o seu lado produtivo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.